Bem-vindos ao Papo Suprem. Hoje nós temos aqui a Andrea Zimmermann e o Enio Barreto, e o tema de nossa conversa é o CSA, a comunidade que sustenta a agricultura. E nós trouxemos então duas pessoas que estão atuantes nessa área, a Andrea Zimmermann, que é agricultora e é também empresária. Ela tem a Matras, que é uma empresa socioambiental, que é uma nova modalidade de relacionamento com os negócios, muito interessante, e tem um pouco a ver também com o conceito do CSA. E o Enio, que é antropólogo e é chamado coagricultor. Nós vamos explicar daqui a pouco o que é um coagricultor, que é a pessoa que se relaciona com as equipes de CSA. Então vamos começar falando um pouquinho com a Andrea de como surgiu, primeiro o que é o CSA e como é que surgiu esse conceito no mundo. Então, CSA significa, como você disse, comunidade que sustenta a agricultura. A CSA é uma união entre um grupo de pessoas que querem consumir orgânico, que querem se aproximar da terra, que querem favorecer uma vida mais digna para o agricultor e não querem ficar só na sua vida urbana comprando e como um consumidor. Aquele conceito que as pessoas querem não só comprar orgânico, mas querem participar do processo, eles querem saber de onde vem o alimento, como é que ele é produzido e ter o contato com a terra também. Exatamente. E também são pessoas que querem se relacionar com outras pessoas que têm valores, que têm propostas de vida voltadas para uma vida mais sustentável e que muitas vezes quando você está morando num lugar que seu vizinho não tem essa mesma proposta, na CSA essas pessoas se unem. E se unem para fortalecer e financiar a produção de um agricultor. Então, esse agricultor, por outro lado, com um grupo de pessoas que nessa comunidade passam a ser chamadas de coagricultores, porque eles são sócios do agricultor, eles fazem uma parceria, esse grupo de pessoas financia a produção durante um determinado período, então o agricultor levanta todos os seus custos e aí ele faz uma planilha ou uma tabela com tudo descrito de uma forma transparente, todas as pessoas sabem o quanto que ele precisa para produzir do seu trabalho, das pessoas que trabalham com ele, todos os insumos, tudo que é preciso na produção. Isso é, então, dividido, por exemplo, na CSA Toca da Coruja, que eu sou agricultora, a gente divide por 12 meses. Então, as pessoas financiam a produção durante 12 meses. Mas, Enio, por exemplo, você que é coagricultor, lá na aldeia do Altiplano, que é um outro CSA diferente da Toca da Coruja da Andrea, há uma negociação prévia do que vai ser plantado, o que vai ser investido, como é que funciona? Porque, lógico que, como a produção vai ser financiada pelos coagricultores, eles devem ter voz na definição de custos, na definição dos produtos que eles vão receber também, né? Perfeito, Nós tivemos duas reuniões prévias, né, de organização do processo. Primeiro, para conhecer melhor a proposta, e foi interessante, né, porque a Andrea, da Toca da Coruja, e o pessoal do CSA Barbeta foram, né, até lá. O CSA Barbeta é o terceiro aqui em Brasília. Isso, exatamente. Para explicar como é que funciona, como é que opera, não é? O que está por detrás dessa ideia, até para as pessoas verem, né, e se identificarem ou não com a proposta, né, se iam querer continuar ou não. E aí tivemos uma outra reunião específica, né, uma vez decidido que queríamos, né, implementar e viver a experiência do CSA, onde nós fizemos exatamente isso que a Andrea estava falando. A gente teve uma reunião, né, de discussão, primeiro disso, né, de quais eram as variedades, né, de hortifrutis, né, que a gente queria plantar. Vimos isso ao longo do ciclo anual, né, quais eram as variedades que estariam disponíveis, né, poderiam ser produzidas ao longo do ano. E em seguida discutimos a planilha de custos, né, que foi apresentada no nosso caso pela agricultora, né, que é a Fabiana Peneireiro, que toca, né, lá a produção na aldeia do Altiplano. E, inclusive, fizemos a partir da planilha que ela apresentou, a gente fez até um upgrade, né, que a gente achou que alguns custos estavam subestimados, né, desde a aquisição e manutenção de equipamentos, né, até o próprio salário, né, da agricultora, e com base nisso chegamos, né, a um montante e dividimos, né, pelos coagricultores que estavam interessados em se vincular à proposta. Foi exatamente isso que a gente fez. E pela sua experiência, Andrea, geralmente os custos correspondem, quer dizer, os custos orçados
na prática correspondem? Ou, porque nas empresas muitas vezes você faz um orçamento e os custos são muito maiores, né? Isso aí com a experiência vocês vão ajustando, como é que... Se a gente estivesse num momento que o país estivesse com uma economia mais instável, acho que isso a gente poderia ter calculado no início e seguir ao longo do ano. O que a gente tem percebido agora, com mais de 6 meses de trabalho, é que os custos de produção já estão aumentando. Então, por exemplo, combustível para entrega dos produtos. Todo mundo está acompanhando quanto o combustível aumentou de preço, né? Então, vocês levam em consideração a inflação prevista? Então, a gente faz uma projeção, mas a gente também faz o seguinte, a gente avaliou o custo e, ao longo do ano, a gente tem avaliações. Então, a gente já fez uma avaliação dos 3 primeiros meses, vamos fazer uma avaliação agora que vai seguir um pouquinho mais, vão ser 8 meses. E aí a gente apresenta para os coagricultores um balanço, falando, olha, até agora a gente já gastou tanto, precisou de mais tanto para investimento, e aí as pessoas discutem juntas que decisões a gente vai tomar. Então, por exemplo, agora a gente resolveu produzir o nosso próprio composto para diminuir o custo de aquisição de bocacha que a gente estava fazendo externamente. Então, isso tudo tem toda uma avaliação que a gente vai fazendo de custo-benefício junto com os coagricultores, e isso não é feito só num período, né? A gente montou um esquema de avaliações trimestrais para que juntos a gente possa tomar essa decisão. Então está implícito na ideia, essa ideia de repartir os riscos, né? E também os benefícios eventualmente, né? Que às vezes você pode ter uma produção até maior do que prevista, por exemplo, né? Com certeza. Agora a gente plantou no dia 1º de agosto, fizemos uma atividade que foi um mutirão com as crianças para plantar as mudas de tomate. E tivemos agora, estamos há um mês colhendo os tomates, com muitos tomates. Então, numa semana as pessoas receberam 1 quilo de tomate, na segunda semana a gente teve 2 quilos de tomate. Então, tudo que a gente produz, a gente compartilha com os coagricultores, e os riscos também. No dia 6 de outubro, a gente sofreu uma chuva de granizo, que foi muito forte. E no dia seguinte, a horta estava devastada. E a nossa primeira atitude foi avisar os coagricultores de que tinha acontecido essa chuva e que nós estávamos muito preocupados. E a atitude dos coagricultores foi: vamos fazer um mutirão para ajudar a plantar de novo, para ajudar a reconstruir a horta, né? E aí as pessoas receberam um pouco menos de produtos no mês seguinte, e aí depois a gente normalizou. Então isso tudo faz parte da vida em comunidade. Que um dos maiores problemas da agricultura, do agricultor, é esse risco e a dívida que acaba, quer dizer, quando falta dinheiro, ele vai ao banco e aí, quer dizer, assim, é um problema muito grande, né? Muitos agricultores no país estão endividados e essa dívida tende a crescer cada vez mais, e com isso você nunca faz uso do banco, eu estou entendendo, né? A gente não de jeito nenhum, a gente não faz nenhum uso o crédito que a gente usa não é do banco. São os próprios coagricultores que financiam essa produção. Inclusive, tem molde de CSA, a gente ainda não precisou usar isso aqui, mas se você tem algum coagricultor que tem um pouco mais de recurso e pode investir num determinado momento, ele pode emprestar aquele recurso para a própria comunidade, a comunidade vai pagando ao longo do tempo. Então, isso tudo são combinações que podem ser feitas. E a gente diz que a CSA não tem comercialização. É uma horta comunitária, que o agricultor tem um compromisso de plantar, e as pessoas, cada um tem sua função. Então tem gente que cuida do financeiro, tem gente que cuida da comunicação, da convivência, mas a comercialização ela não acontece. Então o agricultor, a gente tem total tranquilidade de produzir, sabendo que a nossa produção já está financiada, sabendo que a gente não tem risco de mercado e que tem um grupo de pessoas que nós confiamos e que eles confiam na gente para seguir adiante de uma forma coletiva. Então é uma relação ganha-ganha, né? Que todos são corresponsáveis pelo empreendimento. E eu imagino que você deve criar também um convívio social, que às vezes as pessoas na cidade têm dificuldade, né, de ter um grupo
na qual possa confiar, possa trabalhar junto, possa trocar as experiências, né? Então o CCA é um pouco de um retorno, né? Como era antigamente, quando as pessoas tinham mais confiança, trabalhavam juntos, cooperavam nas colheitas. Então é um pouco dessa resgate de uma relação antiga que foi perdida nas cidades. Né? Duas coisas aí que eu acho importantes, né? Complementando até o que a André tinha falado, que tem isso, né? Como você compartilha o risco, né? Uma coisa que acontece também é que você reduz o desperdício na produção. Então o produtor, ele sabe que ele vai produzir aquele montante, né? Então isso é muito bom. Quer dizer, você produz, não tem o desperdício, né? Que se você fosse para o mercado vender, eu acho que isso para o agricultor é muito importante também. E da nossa parte, isso que você falou, né? Eu acho que tem um pouco desse espírito de reconstituição, né, dos vínculos e dos laços comunitários. Lá no caso da CSA Aldeia do Altiplano, a gente tem uma vez por mês, né, no primeiro sábado de cada mês, a gente faz o que a gente chama de nosso café comunitário, né? Então, seja com produtos, né, lá da própria horta comunitária, seja com coisas que as pessoas levam, suas receitas, né, seus quitutes, né, seus sucos de frutas, né, diferentes. Outro dia a gente estava experimentando vitamina de jatobá, outro suco de mutamba, né? Então, frutas e plantas, inclusive, que não são convencionais, né? E a gente tem que aprender, né? Porque isso diversifica a dieta, né? Então, tem todos esses elementos que são importantes, as trocas de receitas, né? Que a gente faz nesses momentos de convivência comunitária. Isso é muito interessante. E, André, fala um pouquinho de como é que surgiu, porque é uma coisa tão fantástica que parece que devia ser assim a agricultura, né? E como é que isso não foi descoberto antes? E como é que surgiu esse conceito no mundo, que depois chegou no Brasil? Então, as CSAs começaram na Alemanha na década de 20, então também não é tão recente assim, né? E começou com um grupo de pessoas que queria viver uma produção compartilhada, queria experimentar um modelo de agricultura solidária e que dentro dos princípios da antroposofia também. Inclusive lá chama agricultura solidária. Lá em alemão é agricultura solidária. E isso dá traz essa perspectiva mesmo da integração, da solidariedade, dessa cooperação que acontece dentro da CSA. E então começa na Alemanha, um modelo que dentro da Alemanha se difundiu, depois, mais ou menos em paralelo, acontece um movimento no Japão muito similar, chamado Tenkei, e Tenkei significa a cara do agricultor, então o produto deixa de ser anônimo, ele passa a ter uma cara, né? Um produto em que você sabe quem plantou, você sabe a sua energia, em que você está investindo, na vida de quem você está apoiando. Você conhece a qualidade, né? Exatamente. E você sabe que o dinheiro que vem do seu trabalho, ele vai ser investido na vida de alguém que vai melhorar também. Isso é muito bonito. E então acontece no Japão e nos anos 80, o movimento também começa a acontecer nos Estados Unidos. Né, que em inglês é Community Supported Agriculture. E aí a tradução para o português veio da denominação em inglês. E aqui no Brasil, iniciou em 2011, quando Hermann, que é um alemão que participava de uma CSA na Alemanha, mudou para o bairro de Demétria, em São Paulo, no município de Botucatu, e começou essa ideia lá também. Então, a primeira CSA no Brasil começa em São Paulo. Que surgiu de um trabalho antroposófico anterior, né? Que foi desenvolvido antes, nessa estância, que era a Estância Demétria, e depois se transformou num bairro, né? Exatamente. E aí uma coisa interessante é que as CSAs no Brasil começam dentro do movimento da agroecologia, numa proposta de produção orgânica, o que em todo o mundo não necessariamente é assim. Mas aqui, como começa em Demétria, na perspectiva de agricultura biodinâmica, em todo o Brasil, que tem cerca de 60 CSAs, tem uma característica de produção orgânica ou agroecológica. Muito interessante. Bom, nós vamos dar uma breve pausa aqui e já retornamos com essa conversa maravilhosa sobre CSA, que eu acho que é uma revolução na maneira de, não só de você adquirir, mas também de consumir, que você consome produtos que você planejou consumir, que você ajudou a produzir, a colher eventualmente, né? Então, acho que isso é uma tendência muito forte que certamente nós temos que incentivar.
Então até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem. Estamos aqui entrevistando a Andréa Zimmermann e o Enio Barreto. E o assunto de nossa conversa é a comunidade que sustenta a agricultura, que é uma maneira revolucionária de estabelecer um contato entre o agricultor e o consumidor, que deixa de ser um consumidor para ser um co-agricultor. E o que a gente fala é uma transição da cultura do preço para a cultura do apreço. Então, André, queria que você comentasse um pouco, né, como é que surgiu essa transição para Brasília? Como é que o CSA chegou em Brasília? Bom, a gente começou as primeiras reflexões sobre CSA uns 3 anos atrás, dentro de um grupo de pessoas que são voltadas e trabalham com permacultura, vivem a permacultura nas suas vidas. E a gente vinha buscando formas de trazer economia solidária de fato para a nossa vida, produzir e compartilhar de uma maneira que fortalecesse uma comunidade. E fizemos umas primeiras experiências há 3 anos atrás, que foi o embrião do que hoje, lá na nossa terra, é a CSA Toca da Coruja. E no ano passado, fomos eu, a Fabiana Penereiro, que é agricultora da CSA Aldeia do Altiplano, e a Renata Navega, que é co-agricultora da CSA Toca da Coruja. Nós 3 fizemos um curso em São Paulo, dentro do bairro de Demétria, promovido por uma associação que chama CSA Brasil. E foi um curso de formação em CSA. Então a gente foi para lá e durante o curso nós nos apaixonamos mais ainda pela proposta e geramos um compromisso nosso de voltar para Brasília e compartilhar esse conhecimento e ajudar a fortalecer esse movimento aqui em Brasília. Então nós voltamos, fizemos uma palestra aberta e convidamos pela internet, por e-mail, várias pessoas que pudessem se interessar. E aí nessa palestra foram umas 50 pessoas e a gente começou a contar e compartilhar esses conhecimentos que a gente teve no curso. E a partir daí se formaram 3 CSAs pelo interesse de pessoas que estavam ali. Uma das pessoas que estavam lá, que foi a Marli, integrou o Idalécio Barbeta, que formou a CSA Barbeta. Eu e o Fábio produzindo na Toca da Coruja, a gente, com o apoio da Renata, que é nossa primeira coagricultora, ela nos ajudou a formar o grupo e aí formamos a CSA Toca da Coruja. E a Fabiana já vinha também com os membros da Ecovila, da Aldeia do Altiplano, e mais outros amigos, entusiastas da sustentabilidade que formaram a CSA Aldeia do Altiplano. E como é que chegou para você como consumidor, que agora é um co-agricultor, como é que foi esse chamado? Então, nós somos vizinhos da Ecovila, né? Aldeia do Altiplano, estamos bem pertinho ali. E, enfim, já conhecíamos, né, o trabalho, né, da Fabi lá no Mutirão Agroflorestal. E aí, um belo dia, recebemos também um convite, né, por meio de uma rede, né, de e-mails para uma primeira reunião, que foi aquela em que você esteve lá no CSA Aldeia do Altiplano, no que veio a ser depois, né, o ponto de convivência da CSA Aldeia do Altiplano. Porque a diferença dos outros CSAs, cada um, né, se organiza de um modo, nós decidimos naquela reunião, ou aliás, na reunião seguinte, que o nosso ponto de convivência ia ser ali do lado da horta comunitária. Então você tem o galpão, né, onde ficam os equipamentos, né, onde são guardadas as sementes, e tem uma área que é uma área coberta, né, onde a gente se reúne. Então teve essa convocação, nós rapidamente abraçamos a proposta, né? E não que tenhamos entendido tudo num primeiro momento, né? Estamos aprendendo até hoje. E reconhecíamos outras pessoas, né, lá na reunião, que eram nossas vizinhas também. Então, rapidamente, o grupo, né, lá é o menor CSA, né, o caçula, é o mais novinho. Então, começamos já na reunião seguinte, quer dizer, nessa reunião já tinha parte da amostra, né, da produção, a gente pôde levar, inclusive, né, parte da produção da Fabi, e na reunião seguinte também já discutimos, né, a planilha de custo, como eu falei antes, e começamos a nossa aventura. André, fala um pouquinho dos benefícios, né? Eu sei que um dos benefícios óbvios é você eliminar o intermediário, que reduz custos, né? E eliminar também o banqueiro, que nesse caso nem é mais necessário. Mas fala um pouquinho mais da sua experiência, o que assim, você sentiu assim, realmente, o que mudou
na sua vida como agricultora? Para a gente participar da CSA foi uma forma da gente estar próximo de pessoas que têm uma proposta de sustentabilidade, porque né, essa nosso propósito de estar na Terra. Então isso fez com que a gente pudesse concretizar um sonho que era de produzir, de compartilhar uma produção. E eu sou filha de um produtor orgânico que na época era agricultura alternativa, né? Meu pai, eu cresci ajudando meu pai a vender produto em feira e era muito difícil esse trabalho na feira, né? A gente saía cedo, não sabia se ia conseguir vender ou não a produção, tinha uma série de incertezas em termos de, será que a gente vai ter um recurso para investir? Quem vai ajudar a cuidar dessa produção? Ou quem vai entregar se a gente sair de férias, né? Como é que é isso? Então, tudo ficava muito a cargo do agricultor, né? Na época do meu pai fazia isso, depois se formou a Associação Agroecológica e são os próprios agricultores se integrando, então um apoio entre agricultores, em Brasília isso aconteceu. Só que na CSA, você faz uma relação de cooperação e apoio mútuo do agricultor com quem vai consumir, que é uma relação de parceria. Então, a gente não se sente só, né? A gente sente que a gente tem um apoio constante e que a gente pode discutir os nossos problemas, que a gente pode compartilhar as nossas alegrias e para a gente o sítio ter uma função de convivência, ter uma função de aproximação das pessoas da relação com a terra é muito importante. Agora está se falando muito no aquecimento global, inclusive a COP21 está para acontecer no mês que vem. Então, assim, há uma tendência, uma recomendação, inclusive, de que os alimentos sejam produzidos localmente, porque sempre que se transporta o alimento, você está gerando emissões com transporte. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens do CSA também, né? Com certeza. E a gente diminui o quanto o alimento tem que ser transportado da produção até quem vai estar consumindo esse alimento. E uma das questões super interessantes na CSA, que na CSA Aldeia do Altiplano vocês conseguem fazer isso de uma forma primorosa, que é as pessoas moram próximos ao sítio e podem ir de bicicleta, pegar o produto, né? E pode até ajudar na colheita, né? Podem ajudar na colheita. Lá na nossa experiência na Toca, o sítio está a aproximadamente 20 quilômetros de Brasília, então é uma distância viável, as pessoas vão, ajuda a gente a colher, ajuda a gente a plantar em alguns momentos. E o interessante é que, para CSA, o que a gente faz? A gente colhe e leva, num dia, que no nosso caso, na terça-feira, num lugar que a gente chama de ponto de convivência. E aí, nesse ponto de convivência, as pessoas vão para pegar os seus produtos. E são pessoas, a gente escolheu o ponto de convivência num local próximo à casa das pessoas. Então, as pessoas vão a pé, vão de bicicleta ou tem pouco deslocamento com carro. Então, não só o produto para chegar até o local de entrega não é uma distância grande, como para as pessoas buscarem também. Então, isso estimula uma vida delas com menos carro e mais convívio com o seu bairro, com as pessoas que elas encontram no caminho também. E tudo fresquinho, né? Que é uma coisa maravilhosa. Você pega aquele produto que acabou de ser colhido. Né? Com certeza. Muda o gosto até. Realmente. Orgânico, fresquinho é o que todo mundo quer, né? E você sente que isso é uma tendência mundial, está crescendo no mundo todo, está disseminando essa cultura? Essa cultura está disseminando muito. As pessoas estão ávidas por participarem de uma nova proposta de vida. Só para você ter ideia, aqui em Brasília a gente começou a divulgar e criou uma forma de registrar as pessoas que querem participar e tem mais ou menos 150 pessoas esperando para participar de uma CSA. Né? Então, isso já mostra o interesse das pessoas em viver de uma outra forma, não só apoiar um trabalho de alguém, mas participar na sua vida, trazer isso para a sua vida. Colocar em prática a economia solidária, né? Que eu acho que muita gente quer, mas não sabe como, né? Você tem como comentar um pouco sobre essa questão da economia solidária, como é que o CSA está relacionado com a economia solidária? Eu acho que o CSA é uma das instâncias talvez mais evidentes, né, de como a economia solidária se dá na prática, né? E nós mesmos lá na Aldeia do Altiplano, né, tem isso, né, que
que a Andrea falou, né, essa facilidade do acesso, a maioria as poucas, né, coagricultores que nós ainda temos, né, o deslocamento é bastante, né, facilitado em função ali da relação de vizinhança, e você cria ali um núcleo que está integrado por outros valores, né? Então você não é que você esteja a serviço, né, da economia, mas é você colocando, né, o investimento a serviço de você. Você coloca aquilo numa outra configuração de valores, né? Agora, qualquer pessoa pode fazer um CSA, criar um novo CSA ou se tornar um coagricultor? Como é que funciona essa relação? Qualquer pessoa pode criar uma CSA. O importante é a pessoa ter iniciativa e ter vontade de fato de fazer isso acontecer. Então, como é que acontece essa união, né? Então, se você que está aqui, né, assistindo e se inspirou com essa experiência, tiver vontade de fazer isso, é você se informar primeiro, então ler sobre o assunto, buscar vídeos, tem diversos materiais que são disponíveis para isso. E aí tem um site onde você pode encontrar as referências, né? Então tem um site nacional que é da Associação CSA Brasil, que é www.csabrasil.org. E a gente tem também um e-mail aqui em Brasília, que é de um coletivo que a gente formou de redes, que forma uma rede de CSAs, que é csabrasilia@gmail.com. brasilia.csa@gmail.com. É verdade, então é brasilia.csa@gmail.com. Tá. E para obter mais informações sobre CSA, existe um site específico com material com literatura que você possa acessar ou não? Então, esse é um trabalho que está sendo feito, né? É um trabalho que, inclusive, a gente está se dedicando para a gente sistematizar essa tecnologia social, deixar isso disponível. Então, se você colocar Comunidade que Sustenta a Agricultura ou CSA no YouTube ou no próprio Google, vai se encontrar muita coisa. Mas ainda uma biblioteca online, isso é algo que ainda está se formando. E você pode deixar um telefone de contato também? A gente prefere deixar esse e-mail porque como é um e-mail que várias pessoas acessam e é desse coletivo, então se as pessoas acessarem, pode ter certeza que a gente vai conseguir. E a gente tem um blog que a gente divulga as experiências lá da Toca da Coruja, que é csadatoca.blogspot.com. E tem também um site que a gente divulga práticas sustentáveis no dia a dia, para quem quer ter uma horta ou para quem quer vivenciar de outras formas a sustentabilidade, que é sustentávelnapratica.net. Eu queria seus comentários finais, o que você sugere para as pessoas interessadas em se engajar nessa nova maneira de se relacionar com o campo e com a comida. Complementando então essa informação, né, além de todos esses recursos, para quem tem perfil no Facebook, a gente tem uma fanpage, né, chama-se CSA Brasília. Lá tem acesso a esse formulário, né, para as pessoas preencherem, demonstrarem interesse. É um Google Forms, né, onde a gente está organizando e tendo ideia dessa demanda. Tem tanto para coagricultores como para agricultores, né, e estão lá todas as recentes matérias que saíram, né, na imprensa sobre o CSA Brasília, né, com vários desses contatos que a gente compartilhou aqui. E nós temos esse coletivo, né, informal, de articulação entre os 3 CSAs que tem feito esse trabalho, né, de sistematização da tecnologia e de divulgação. Então, em breve nós teremos também o nosso próprio blog, o nosso próprio site, né, do CSA Brasília, sistematizando todas essas informações e, enfim, colocando aí essa aventura, essa experiência, essa iniciativa para quem quiser embarcar. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui hoje, o Enio e a Andrea, nos trazendo essa iniciativa maravilhosa do CSA, e eu acho que certamente vocês inspiraram os telespectadores, e há então um convite para que vocês conheçam mais e que façam contato e comecem a conhecer melhor o alimento que você consome, que isso é tão importante, né? A qualidade do alimento é algo fundamental. E se você conhece não só o alimento, mas conhece todo o processo, conhece o local onde é produzido, você toca na terra, você colhe, você ajuda a plantar, isso é uma coisa que não tem preço, né? Então, parabéns a vocês pela iniciativa
e vamos continuar nesse processo. Em outras ocasiões voltaremos a esse assunto. Então, até a próxima.